Olá, caros alunos, vamos então para a nossa resolução da atividade mapa. Mas antes da gente começar, né, lembramos que a atividade mapa, eu coloquei aí para vocês poderem estar calculando o ponto de equilíbrio de um restaurante que vende dois tipos de produtos, pizzas e massas. Mas vamos lembrar um pouquinho os conceitos. Então, o ponto de equilíbrio, o que ele é? Ele é o ponto em que o lucro líquido iguala a zero, ou seja, é aquela quantidade de produção que você, com as vendas, vai conseguir pagar todos os seus custos de despesas fixas e variáveis, e você vai ter lucro zero. Então, é a partir desse ponto aonde a empresa ela começa a se tornar lucrativo. Então, ele é extremamente importante ser calculado. A gente também chama ele de análise de sensibilidade do negócio, tá? E aqui eu tô trazendo para vocês, relembrando para vocês as fórmulas, porque vocês vão aprender isso na disciplina, né? Então, o ponto de equilíbrio que nós estamos calculando é o ponto de equilíbrio contábil. Como que ele é calculado? Ele é o gasto fixo do período, né? Então, lembrando que gasto fixo é a somatória dos custos e das despesas fixas, dividido pela margem de contribuição unitária. Então, se a gente tivesse apenas um único produto sendo ofertado, a margem de contribuição unitária é calculada de uma forma bem simples, que é o preço da venda do produto menos os seus custos e despesas variáveis unitárias, né? Então, é o preço que eu vendi menos o custo unitário variável na produção desse bem. No entanto, nós estamos trabalhando com duas linhas de produto, pizzas e massas. E aí, eu tenho que trabalhar com o conceito de ponto de equilíbrio contábil para um mix de produtos. E a formulazinha, ela muda um pouco, porque agora, ao invés de ser a razão entre os gastos fixos do período sobre a margem de contribuição unitária, agora a gente vai trabalhar com uma média ponderada da margem de contribuição unitária de cada um desses produtos. E aí, para que a gente possa encontrar essa média ponderada, a gente tem que fazer alguns cálculos antes. Mas vamos então para o nosso estudo de casa e depois eu vou dar o passo a passo de como vocês fazerem aí esse cálculo, tá? Bom, o que é o nosso estudo de caso? Então, vamos supor que você seja proprietário aí de um restaurante italiano que trabalha com dois principais produtos, pizzas e massas. O preço médio dos pratos, ou seja, das massas artesanais, é R$80 e das pizzas é R$50. E o custo médio variável, né, para a produção de cada um desses itens, né, é em torno de R$20 para as massas e R$15 das pizzas. Além disso, então veja que no enunciado, o que eu já dei para vocês de informação? Eu já dei o preço unitário de venda de cada um dos produtos e eu já passei o custo variável unitário de produção de cada um desses produtos. Depois disso, eu coloquei aqui, para manter o restaurante funcionando, você vai gastar mensalmente, né? 8 mil de aluguel, 10 mil de garçom, 5 mil de mão de obra administrativa, 4 mil reais de manutenção do lugar, como água, luz, telefone, R$1.000 do contador, 6 mil reais do prolabore do dono do negócio, R$1.200 de seguro, 10 mil reais com cozinheiro e pizzaiolo. E eu também trouxe uma informação sobre o percentual de vendas, né, do total vendido por esse restaurante. Em média, 70% das vendas do restaurante é da pizza e 30% são massas artesanais. E eu quero que vocês calculem o ponto de equilíbrio mensal, ou seja, qual a resposta que eu quero saber? Quantas pizzas e quantas massas eu tenho que vender no mínimo por mês, dado todas essas informações, para que eu tenha um lucro zero. Então, o que eu já dei para vocês de variáveis? Eu já dei o preço, já dei o custo variável de cada produto e já passei para vocês todos os gastos fixos que a empresa tem. Então, na formulazinha, é só vocês fazerem aí a somatória do aluguel, do gasto com garçom, mão de obra e assim sucessivamente, tá? Para que vocês encontrem esse ponto de equilíbrio por mix de produtos, nós temos algumas etapas que devem ser seguidas. Deixa eu tirar eu aqui da frente, ó. Então, qual que é a primeira etapa para vocês construírem aí? Bom,
eu sei que eu preciso saber do gasto fixo total. Então, a primeira etapa é vocês calcularem o gasto fixo total desse negócio, né? É um gasto fixo mensal, então significa que eu vou ter uma resposta de ponto de equilíbrio mensal, correto? Então, primeiro passo, calcular o gasto fixo total. Segundo passo, como eu já tenho o preço e o custo variável unitário de cada produto, eu tenho que achar a margem de contribuição unitária de cada um desses produtos. Então, eu vou fazer para a pizza, que é o preço menos o seu gasto variável unitário, que ali a gente está trabalhando apenas com custos variáveis, né, que eu já dei para vocês, e vou achar também a margem de contribuição da massa, que é o preço dos pratos, né, de massa, menos o seu gasto variável unitário. Encontrei essas informações, guardei que eu vou usar ela mais para frente aqui para calcular o passo 3. Então, o passo 3, a partir do momento que eu calculei a margem de contribuição unitária de cada produto, agora eu posso fazer a margem de contribuição unitária ponderada. E para isso, o que vai ser? Ó, a margem de contribuição unitária ponderada vai ser a margem de contribuição unitária da pizza, que eu calculei aqui, vezes o percentual de vendas de pizzas, que a gente viu ali no enunciado, que é 70%. Mais a margem de contribuição unitária das massas, que eu encontrei aqui, vezes o percentual de venda das massas, que vai ser 30%. Achei o valor, guardei, que a gente vai utilizar ele para fazer agora o cálculo do ponto de equilíbrio com o mix de produtos. Então, se eu já sei os gastos fixos totais, que eu fiz isso no meu passo 1, e no meu passo 3 eu achei a margem de contribuição unitária ponderada, fazendo esse cálculo eu vou saber qual é o mínimo de produtos que eu tenho que vender por mês. No entanto, eu ainda não consegui achar a resposta do quanto daquele total mínimo que eu tenho que vender por mês representa de pratos com massas e de pratos com pizzas, né? Ou seja, de pizzas. Então, eu tenho mais um passo para poder responder essa pergunta, que é o passo 5. E no passo 5, eu quero calcular o número mínimo, então, de pizzas e massas. Para fazer isso, eu vou pegar o valor do ponto de equilíbrio que eu encontrei no passo 4 e vou multiplicar pelo percentual de vendas de pizza, que é 70%. E para eu saber o quanto de massas eu tenho que vender, eu vou também pegar o valor do ponto de equilíbrio e vou multiplicar, tá? Pelo percentual de vendas de massas. Fazendo isso, eu vou saber quanto de pizzas, quanto de massas eu tenho que vender por mês para ter um lucro zero. Gostaram aí das dicas? Mais fácil que isso, só se eu tivesse resolvido o exercício, hein, gente? Então, até mais, uma boa sorte a todos!